Seminário de Supervisão do Mercado de Capitais, seminário organizado pela UERJ, PUC-Rio e FGV. Estou aqui na companhia dos co-organizadores do evento, Caio Machado e Azora Lira, assim como o presidente, o superintendente geral aqui da CVM, o Alexandre, que vai nos brindar aqui com uma exposição inicial, para a gente abrir esse evento, e também o João Bustamante, que representa aqui a Liga de Direito Empresarial da UERJ, que nos ajudou também bastante na organização. Então, obrigado pela presença de todos, bem-vindos, espero que a gente tenha aqui um ótimo, um profícuo segundo dia de debate, e eu vou começar passando a palavra para o João, para ele falar rapidamente aqui em nome da Liga de Direito Empresarial, e depois a gente passa para a Zora, para ela conduzir aqui uma conversa com o nosso superintendente geral. Obrigado. Muito bom dia a todos, agradeço pela presença, agradeço também não somente na pessoa representante da LEMP, como também representante de toda a comunidade acadêmica da UERJ, todos os alunos, agradeço ao professor Ricardo, ao professor Azora, ao professor Caio, trazer um evento tão importante para a UERJ. A CVM ela não é tão conhecida pelos alunos e esse tipo de evento é extremamente importante para aproximar não somente a comunidade acadêmica da CVM, como também os alunos ao conhecimento do mercado de capitais no geral. Aos interessados que gostarem dos temas do evento, podem seguir a LEMP no Instagram, @LEMPUERJ. Temos inúmeros eventos e projetos planejados para o prosseguimento do semestre. E, mais uma vez, agradecer pelo espaço, agradecer por trazer um evento tão importante para a UERJ. Não somente a LEMP como a UERJ em geral, estamos sempre de portas abertas e à disposição para organizar eventos assim no futuro. Passo a palavra para a Zora. Bom dia a todos e todas. Temos aqui a honra de contar com o superintendente Alexandre Pinheiro no segundo dia. Também esteve presente no primeiro dia, nos brindou aqui com a sua presença. E o Alexandre ele está há décadas na CVM, e como bem falamos na segunda-feira. Então, Alexandre, a verdade é que a gente está aqui para escutar um pouco da sua trajetória, trajetória como procurador federal, na sequência como superintendente geral, e que sirva de exemplo, e que os alunos aqui presentes consigam pensar na possibilidade de prestar concurso para a CVM, prestar concurso para a AGU e entender um pouco do trabalho que é feito. Passo a palavra. Bom, obrigado, Zora, bom dia, amigas, amigos, colegas. Cumprimentando aqui a Zora, o Caio, o Ricardo e o João. Eu cumprimento todas e todos na audiência. Vou fazer também um cumprimento específico aqui ao Marcelo Barbosa, com quem eu tive a honra, nesse meu período na CVM, nesse meu período como superintendente geral, de atuar no seu brilhante mandato. Sabem que a relação entre presidente e superintendente geral é uma relação sensível, marcada por uma relação de fidúcia, como eu brinco sempre, Marcelo, a gente brinca que é um casamento de outra espécie, não é o casamento na sua acepção ordinária, mas é uma relação diferenciada. Então faço esse cumprimento aqui e faço um cumprimento também agora em relação a colegas do próprio âmbito da CVM aqui, nas pessoas do Pássaro do Pirajara, que é um colega que já está aqui, que vem se capacitando, que ingressou agora no recente concurso da CVM e se dispôs aí ao desafio de atuar na Superintendência Geral. Como eu brinco sempre, uma das perguntas que fiz para ele na entrevista foi: depois de 6 meses na CVM, o que lhe traria, lhe deixaria mais gratificado? Se saísse por aí em um órgão especializado de imprensa, que um determinado parecer foi acolhido pelo colegiado e você terá tido participação ou atuação nele, ou você, por exemplo, perceber que no acompanhamento, na supervisão das áreas técnicas da CVM, das superintendências finalísticas, a gente conseguiu reduzir o prazo para, por exemplo, instauração de procedimentos sancionadores, conseguiu reduzir o prazo geral que a gente tem em relação à dinâmica de fazer acontecer a compra de alguma coisa com o orçamento que é disponível. Ele não hesitou em responder que
a segunda hipótese me cativava mais. Aí falei, pô, pagando isso para ele na hora que já seria ele, né? Fiz algumas outras perguntas, mas essa eu diria que foi essencial. Mas dito isso, gente, além do bom dia, e além aqui do disclaimer, estou aqui com o Alexandre, né? Embora venha aqui representando a CBN, eu preciso fazer o básico disclaimer de que não vinculo necessariamente a autarquia. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui, né? Já mencionei, colegas que estão à mesa e há mais culpadas do bem. Essa iniciativa realmente é uma iniciativa louvável, né? Já se iniciou lá na segunda-feira na FGV. Eu brinquei com o Caio ainda lá, né? Antes de subirmos para aquele evento, há expectativa, e ele já reagiu lá mesmo no evento, de que a gente depois possa ter, claro, rodízio, não importa em que local em específico vai ser feito esse ou aquele, né, módulo, ou esse ou aquele, digamos assim, plano da iniciativa. O mais importante foi essa possibilidade de união aí das três instituições, que tem muito a entregar, que tem uma tradição como tem as três, né, essa união e um propósito comum nesse ganha-ganha-ganha para viabilizar esse papo descontraído com a CVM e mais especificamente com as superintendências, parte delas que estão representadas no evento, né? Então, fico aqui o agradecimento, né, pela possibilidade de estar aqui. Eu, sobre a trajetória, Zora, vou procurar ser breve com vocês, vou fazer aqui uma rápida referência a isso. Em seguida, se me permitem, eu vou, e depois eu volto para a Zora, eu vou, já que o tema específico acabou sendo carreira pública e supervisão de mercado de capitais, não vou trazer para vocês aqui nada técnico específico, nem nada envolvendo né, dispositivos legais ou doutrina jurídica, nada disso. Eu vou falar de casos, né, os causos, né, o senhor sabe que eu gosto disso, ao longo do tempo, rapidamente, exemplos de situações em que a carreira pública, a atuação como agente público, numa ambiência como essa de supervisão de mercado de capitais, ela é desafiada a trabalhar uma harmonização entre coisas básicas, que todas e todos sabemos, inerentes à atuação pública. Então, em especial aqui, aquele princípio, né, que a gente repete por aí, que é correto, mas ele é só o início da conversa. Ao particular, é possibilitado fazer tudo aquilo que não é proibido. Ao agente público, ao administrador público, só é dado fazer o que a lei especificamente ou previamente demarca lá para ser feito. É verdade isso? Sim e não. Sim como conceito, não como a perspectiva de se encontrar sempre e na lei os detalhes daquilo que a vida desafia você a fazer, e só então com esses detalhes é que você iria dar conta do que é preciso fazer. Então, nesse sentido, eu vou trazer 3 cortes rápidos para vocês aqui ao longo do tempo, em que, poderia trazer muitos, em que eu me vi confrontado com isso. Então, um deles é quando a gente inicia o aprofundamento do relacionamento da CNM com o Ministério Público Federal, lá em 2006, ainda sob a gestão no mandato do ex-presidente Marcelo Trindade, quando a gente recebe representação da terceira Câmara de Coordenação e Revisão, que então havia criado um grupo de mercado de capitais. O Marcelo me convidou para participar, eu, nessa oportunidade, exerci o cargo de procurador-chefe da CVM, compareci com um colega a essa reunião. E no decorrer da reunião contaram da criação do grupo e tal, muito interessante e tudo mais. Foi então que eu comecei a fazer algumas provocações do tipo, olha, nós já tivemos algumas tentativas no passado e tal, mas será que a gente não poderia aproveitar essa oportunidade para fazermos um algo ordinário, reuniões periódicas, para a gente trabalhar aí ainda mais a pauta de interesse comum? A coisa ficou tão divertida que o Marcelo, né, quem conhece bem sabe, no dado momento falou, olha, se vocês quiserem, depois eu peço alguma coisa aí, já se retirou e deixou a gente por lá. E foi realmente bastante divertido, diversão do bem. E ali a gente já traçou uma pauta inicial de trabalho e passamos a ter reuniões ordinárias que redundaram, já ao início desse trabalho, na primeira medida cautelar ajuizada no Brasil por CVM e Ministério Público Federal, em março de 2007, para busca de bloqueio de recursos de possíveis envolvidos no ilícito de insider trading, sobre o qual se falará aqui no primeiro painel, passa com os colegas que estão ali, né? Nesse momento, o que eu quero contar em relação à carreira pública, agente público, o desafio da vida prática, não haverá na lei o tempo todo, e no específico principalmente, algo previsto que cruze com a possibilidade de você no tempo útil fazer o que é para fazer, em especial no ambiente
de domínio econômico, de mercado de capitais dinâmico como é, estávamos lá trabalhando sobre uma possível cautelar, que é essa que eu mencionei, que depois foi inclusive exitosa, com algo que envolveu sexta-feira, final de semana, ligações, na época ainda, né, com a tecnologia que havia, e colegas então foram lá para a sala que eu ocupava com o procurador-chefe na CVM, Ministério Público Federal de CVM, e a gente começou a discutir o assunto, a área que o Pássaro titulariza nos dias atuais, a Superintendência de Relações com o Mercado Intermediários, fazendo trabalho de coleta de informações. Havia indicativo de que possivelmente aquela cautelar seria algo cabível, mas a gente só teria essas informações completamente com os elementos e a tecnologia de então, ali entre 5 e 6 da tarde, portanto já no horário que possivelmente exigiria, se fôssemos buscar a cautelar, a busca de juiz, de magistrado ou magistrado de plantão. Quando se configurou realmente o quadro, chegou o horário de irmos para a justiça. Eis que alguém diz assim, só tem um problema, você vê o Ministério Público Federal, como é que fica o timbre aqui da petição? Na época eu falava até em papel. Não durou 30 segundos, e ainda bem, tivemos um consenso naquele momento, mesmo sem a lei prever, porque obviamente que ela não iria prever uma situação em que a CVM e o Ministério Público Federal fossem ajuizar em conjunto a medida cautelar ali, é objeto da discussão, né? Que timbre deverá ser utilizado? Evidentemente que não durou 30 segundos a reflexão a respeito disso, ninguém foi, por exemplo, buscar a possibilidade de ter um parecer ou coisa do tipo. Todos concluímos que a gente tinha que rapidamente fazer o que era para fazer, e aí veio a ideia, bom gente, vamos pegar esse que tem da CVM, que é Serviço Público Federal, pois a primeira ação cautelar no Brasil e exitosa, CVM Ministério Público Federal, ela tem como timbre Serviço Público Federal. Alguns dirão, ora, mas o Ministério Público, os membros do Ministério Público não são aqueles agentes políticos, não é assim que a gente estuda? É verdade, tem agente político, aquele que colabora com o poder público, aquela clássica divisão de direito administrativo, servidores públicos, não é isso? É verdade, mas como disse recentemente, e eu devo dizer que fiquei bastante feliz, porque eu repito bastante isso, a ministra Carmen Lúcia, e não me surpreendeu, pelo menos a mim, em nada que ela fizesse esse tipo de observação, ainda na sua atuação no Supremo, somos todas e todos, ao final e ao cabo, em última análise, servidoras e servidores públicos. Portanto, nada mais apropriado do que um time de serviço público federal para que as duas instituições de Estado fizessem naquele momento o que é para fazer. Feito esse primeiro corte e segundo corte, vou fazer agora uma homenagem aqui ao Juliano. Eu até já brinquei com ele, né? A gente tem ao longo do tempo aí já uma interação né, que se fez presente em diversos momentos e que, por coincidência, ainda recentemente comentamos, tem duas delas até que de alguma forma acabaram marcando, não em razão da gente ou para a gente, mas com as equipes que atuaram, marcando em termos históricos algo aí na trajetória da CVM e das reguladas e dos regulados. E uma delas que eu vou mencionar aqui foi o primeiro convênio, hoje acordo de cooperação, que fizemos com a ANBIMA, a Associação Brasileira de Entidades do Mercado, era a ANBID ainda, exatamente, Mercado Financeiro e Mercado de Capitais, associação dessas instituições, que na época realmente se chamava ANBID, nós tínhamos ANTIMA e ANBID até um dado momento, em 2006, inclusive, houve o primeiro movimento da CVM no sentido do reconhecimento de que ali se fazia um alvo de atuação autorregulatória. Eu, como procurador-chefe, inclusive, respaldei isso no primeiro momento, ainda quando se tratava de ANBID e ANTIMA. E em 2008, a gente foi desafiado de novo pela vida, gente. A vida é rica, a vida jamais será capturada, principalmente em abstrato e a priori, por lei nenhuma, e nem se pretende isso. Nós temos agentes públicos que devem seguir o que a lei determina e que não são autômatas ou autômatos, são seres pensantes que, quando não encontram na lei específica alguma coisa para fazer, devem consultar o sistema, porque o sistema sempre terá resposta. Aliás, citando de novo a ministra Carmen Lúcia, como ela já disse, inclusive no âmbito da sua atuação no Supremo também, o sistema jamais desafina. Quem desafina é intérprete. O sistema sempre terá resposta porque é necessário, você que deve saber consultá-lo para agir no tempo útil. Pois bem, naquele momento o desafio era, a ANBIMA está lá fazendo um trabalho em relação aos mesmos fatos, basicamente, que a CVM, em certa medida, que dizem respeito à supervisão, a título de atuação regulatória de certos agentes, produtos ou serviços no mercado. E a CVM faz o mesmo enquanto reguladora. Evidentemente que a CVM não pode terceirizar, delegar, e não faz isso, nem se demitir do que cabe a ela fazer, da sua regulação, né? Agora, isso não tem nada a ver com não trabalhar de maneira inteligente o aproveitamento, né, de atividade autorregulatória. Aliás, já naquela oportunidade a gente tinha inclusive os objetivos e princípios da IOSCO
da Organização Internacional das Comissões de Valores a apregoar esse uso inteligente, inclusive de auto sob supervisão, é algo importante. Pois bem, nesse sentido, a gente então trabalhou, olha, isso está lá, isso está aqui. Será que não tem nada para fazer para a gente maximizar a condição desse sistema e ele trabalhar como um sistema único em certa medida? Então tem, gente, naquele momento, que não terá sempre, né, em vários momentos, algo claro e específico para tratar desse tipo de tema. Como é que você faz para lidar com isso, envolvendo inclusive aí o assunto com uma associação de regulares, irregulares e tudo mais? O que a gente fez? A gente viu que havia um racional, que havia uma razão de ser. E eu fui provocado, inclusive, como procurador-chefe também, em relação a essa situação específica. E o que a gente trabalhou ali foi, bom, existe uma coisa chamada convênio. O convênio ele é marcado, diferentemente do contrato que tem interesses legítimos, porém contrapostos, por um interesse convergente. Claramente há um interesse convergente, porque marquemos bem isso e vamos trabalhar por um convênio. Como eu falei com o Juliette, estava ele lá a representar a perspectiva da Ambid e fizemos ali, como já fizemos em alguns momentos, um estresse positivo, né, para trabalharmos por esse convênio, hoje acordo de cooperação de ofertas públicas à luz da resolução CVM 160, de ofertas públicas de distribuição para registro automático, análise prévia da Ambima, na época o primeiro marco envolvendo esse tipo de relação e de aproveitamento de um trabalho preliminar da Ambima, sem que a CVM tenha, obviamente, delegado nada, porque é ela quem decide, ao final, o que tem que decidir. Só que, como todo ser inteligente, estrategicamente e emocionalmente, ela não vai precisar fazer de novo o que já está bem feito. Ela, por exemplo, pode complementar ou suplementar aquilo que, ao final, é um tratamento que ela própria dá. Então, tudo é a maneira de você posicionar as coisas sem que você subverta nada do que é exigível, constitucional, legalmente e tudo mais. Então, mais um corte a demonstrar que sim, é possível e recomendável que a gente trabalhe, inclusive, sem previsão expressa, às vezes até geral, sobre determinada temática, se a gente encontra no sistema, com clareza, uma razão para a gente, sim, aplicar o que parece que, em termos de desafio prático, se coloca, se isso for meritório. E aí, um corte derradeiro agora, na mesma linha, que é um corte relacionado com a justa causa para procedimento sancionador. Ainda ali na segunda metade da década de 2000, eu me vi provocado como procurador-chefe por consultas de áreas técnicas da CVM, lembro bem de uma da SIM, hoje Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais, e a consulta me marcou bastante, que era o seguinte: olha só, tem um agente aqui que tinha que fazer um registro automático no ambiente de fundos de investimento, e nós detectamos que ele não cumpriu este requisito aqui, portanto, formalmente descumprido o dispositivo, e ele passou aí um períodozinho dessa forma, só regularizou depois. A gente entende que não faz muito sentido, já que não detectou nada além disso, não detectou, né, captação e tudo mais, fazer alguma coisa, mas como vocês, né, sempre orientam de que o ilícito em si, ele sequer depende de captação desses elementos, ele já se caracteriza tão só por você não ter autorização e tal. Fizeram bem, fizeram a consulta. Fui eu analisar a consulta com colegas lá, e uma coisa estava claríssima para mim. A resposta para isso é que não há nada de sancionador a fazer aqui. Mas é óbvio que era preciso delinear isso com detalhes, porque não havia sequer previsão mínima do ordenamento de um algo como não fazer diante de uma irregularidade mesmo em tese. Pois bem, depois de refletirmos, saiu a manifestação para si. E assim ocorreu pontualmente em outros casos, e a manifestação foi: você não tem, sob orientação da Procuradoria, massa alguma aqui para cogitar de procedimento ou outro, senão, se for o caso, de orientação na sua autonomia, mas sancionador não. Por quê? Porque não há sequer lesão, ameaça mínima ao bem jurídico protegido. Então não precisa estar escrito na lei em específico que você não tem nada a fazer. É o contrário, você só pode fazer. Mas o direito público, o interesse público é indisponível, sim, quando ele está presente, quando há razão e massa para fazer. Então a opinião foi que não há justa causa, com base inclusive em jurisprudência, né, Tribunal Superior e tal, em relação ao âmbito punitivo em geral. Mais tarde, diante dessa massa de experiências, e também depois de um trabalho que nós tivemos, uma consultoria até internacional contratada, em que eu acabei sendo demandado pelo então presidente Marcelo Trindade para coordenar um trabalho de interface com essa consultoria para aprimoramento do trabalho da CVM na área de enforcement. Muita coisa veio dessa interação, e com a FINRA, então com outra denominação, autorregulador estadunidense de importância, que atua lá de forma articulada com a SEC, com a Securities and Exchange Commission, a CVM estadunidense. Naquela oportunidade, por exemplo, veio da FINRA uma experiência com um alerta que ela já fazia para supervisionar no âmbito autorregulatório. Havia também aqui no Brasil coisas bem mais suaves, né, com um pouco mais de orientação,
Pois bem, aquilo foi o suficiente para, com um aprofundamento adicional e essa experiência que eu estava tendo com as áreas técnicas, a gente trabalhar por uma coisa que se tornou a deliberação 542 de 2008, e onde previsão específica para editar aquela deliberação? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Agora, onde proibido de fazer? Em lugar nenhum. Ah, mas só para o particular que proibido significa poder fazer. Para você só se tiver escrito. Está escrito. Tribunais superiores dizendo que qualquer processo punitivo depende de justa causa. Eu tenho uma situação na CVM naquele momento em que eu tenho uma supervisão baseada em risco, ou seja, a CVM atua na sua supervisão sob prioridades e não como um autômata também que vai fazer, ou vai acreditar que vai fazer tudo de igual em igual condição, e quem tem esse tipo de assunção acaba não fazendo o que é importante no tempo útil. Ela já tem isso estruturado e existe a justa causa demarcada doutrinariamente na jurisprudência. Se vocês consultarem a deliberação sucinta, 542, vocês vão ver que lá no preâmbulo, o que eu propus lá com minuta, já envolve na cabeça o seguinte: considerando que a CVM atua sob supervisão baseada em risco e de acordo com a prioridade do seu mandato. 2. Qualquer procedimento de cunho sancionador exige justa causa. 1. As superintendências, diante da detecção de qualquer irregularidade em tese, poderão, a depender do que detectaram, instar a pessoa que está do outro lado, alertando a respeito e, conforme o desdobramento disso, se satisfatório, arquivar qualquer procedimento relacionado com o assunto. Ali surgiu o hoje conhecido como ofício de alerta, porém a gente seguiu trabalhando, e o Marcelo está aqui e vai lembrar bem, para que a gente buscasse maior segurança jurídica para isso. Porque, senhoras e senhores, todas e todos, agentes públicos ou não, né, somos seres humanos, né? São e somos seres humanos. E a gente tem os receios normais e tal. Então isso voou até um certo ponto, mas colegas ficavam também um tanto preocupados aqui a colar e preocupadas. Ah, eu poderia dever, vão dizer que eu não fiz e tudo mais. Foi então que surgiu, lá em 2011, eu era procurador-chefe ainda, atuava como procurador-chefe, migrei para a Superintendência Geral com isso ocorrendo, começa uma discussão com o Banco Central no âmbito do nosso convênio, hoje acordo, né, de cooperação, o nome propriamente que se dá, mas a gente ainda tem um convênio, por prazo indeterminado. Eu tenho até a honra de trazer ainda, né, Marcelo sabe, seguir lá com a administração disso, uma equipe de coordenação pela CVM, o secretário executivo lá no Banco Central faz o mesmo, até agora é o Rogério, até vim com ele, é o 7º secretário executivo desde que eu assumi há 13 anos a Superintendência Geral, que tem comigo essa relação lá com uma equipe muito legal também do Banco Central. Pois bem, a gente começa uma discussão naquele convênio, eu ainda tenho procurador-chefe, sobre eventual aprimoramento que se pretendia fazer do modelo sancionador no âmbito do Banco Central, e a gente, sendo consultado até, e normalmente, né, por eles, que isso ocorresse com a experiência que a gente já tinha, e a gente começa a fazer uma troca. Eu falei, olha, a gente também tem coisa ali que a gente talvez pudesse aprimorar. É ali que nasce, né, ali que a gente tem um embrião, do que depois se tornou aquela medida provisória, né, Marcelo? Aquela medida provisória que, né, veio a tratar do regime sancionador e que, né, caduca lá, e aí no final das contas a gente tem lá um projeto de lei, né, Marcelo? Foi bem emocionante isso, e ao final a gente tem a 13.506, a lei 13.506 em 2017, na qual, não esperando que a lei viesse, notem o que eu falei, eu estou falando lá da segunda metade da década de 2000, quando a vida concretamente bateu a porta da Procuradoria. Eu não podia dizer assim, olha, infelizmente, enquanto não tiver lei, não há nada a fazer, faça aí o que você faria ordinariamente. Deliberação 542, aí a gente lá em 2017, a gente tem uma lei falando do assunto. Pô, mas que incongruência, por que vocês foram falar se não precisava? Não, não é que não precisava, é sempre bom que uma lei traga ainda mais respaldo para algo que já estava por lá, e ela trouxe. E isso fez com que a gente tenha hoje na resolução 45, que trata do procedimento sancionador da CVM, artigo 4º e artigo 8º, uma previsão explícita sobre exemplos que devem levar ao não fazer em procedimento sancionador ou em matéria sancionadora. Então, toda vez que você tiver baixa expressividade da lesão, né, baixa expressividade da ameaça ao bem jurídico protegido, quando você tiver uma repercussão mínima, né, em termos de conduta, você deve, alertado, atentar para o fato de que, em geral, isso demanda, no máximo, instrumento alternativo, ofício de alerta, aproveitamento de atuação autorregulatória, etc. Então, há um rol exemplificativo, né, Marcelo, ali, na resolução 45, que, na verdade, sucede a instrução 607, que foi bastante discutido na época, né, inclusive ao final pelo colegiado, e nele a gente tem coisas como, olha, boa-fé do regulado se estiver presente, correção completa do que decorreu de negativo daquilo que se praticou, né? A própria colaboração em sentido amplo com a administração, ressarcimento de prejuízos, né? O impacto e o nível do impacto para o mercado, uma série de coisas que presentes, eventualmente, não vão demandar procedimento sancionador, vão demandar, no máximo, algum tipo de alerta.
Aqui também, neste corte, a lembrança central é: não esperemos para tratar o que a vida traz praticamente para a gente resolver, se isso tiver mérito, ainda mais no ambiente, como o ambiente econômico, dinâmico como é. Não esperemos encontrar, ainda que como agentes públicos, ainda que em carreira pública, sempre necessariamente um algo de rede, né, de conforto, né, de legislação a dizer especificamente o que a gente precisa fazer. Façamos, se a gente encontrar, como lembrou a ministra Carmen Lúcia, no sistema, a resposta de que a gente está autorizado e legitimado a fazer. Muito obrigado por enquanto, volto aqui para a Zora. Um prazer. Muito obrigada, Alexandre. Acho que você deu um panorama bem completo, né, a partir desses casos, de todo o trabalho de coordenação, né, coordenação interna, coordenação com outros órgãos, da necessidade de criação de teses jurídicas, de papel em alterações regulatórias, em alterações legais, né, legislativas, que você, ao longo da sua trajetória, tanto na PFE quanto na Superintendência Geral, né, participou. Agora, para fechar, eu só queria que você contasse um pouquinho como é que você entrou na CVM, né? Porque a gente está falando de 33 anos, né, de casa, 13 anos como superintendente geral, 6 como procurador-chefe, mas você entrou como estagiário na CVM, certo? Então, se puder só falar um pouquinho do... Como é que você foi parar na CVM? Gente, assim, ó, eu ouço muito isso e concordo, tá? Hoje, como você é vocacionado e tal, lá no que você faz, é verdade, eu me sinto assim, curto muito, né? Mas eu devo dizer aos colegas que aqui estão e que estão iniciando as suas trajetórias, ou pensando nisso, gente, não fantasiem, não acreditem que as coisas têm um planejamento, principalmente no estrito, né? Quando você enxerga situações, por exemplo, como a minha, não é nem boa nem ruim, ela é como é. De fato, vocês notam, devem ter notado, pelo menos há um entusiasmo aqui, né? Depois de 33 anos, desde o ingresso como estagiário, depois do estágio mais 6 funções, né? Um período ainda na própria Bolsa do Rio, ali nos anos 90, mas, poxa, será que não fica enfadonho também, né? Trabalhando nesse grande sistema e tal, regulatório? Esse entusiasmo que você vem aqui, porque realmente todo dia uma seta daqui às horas, quem passou lá pela CVM, o ator junto à CVM, a gente é desafiado o tempo inteiro ao novo, nos instigando e tudo mais. E na verdade, gente, apesar de tudo isso, não tinha um planejamento específico. Estava eu lá, fazendo direito na UF, tinha feito uma experiência inicial de estágio, né? Estava nesse momento com uma experiência na Defensoria Pública aqui do Rio, e aí um colega meu diz: Alexandre, cara, tu tem aí a Fundação Ruth, estou indo lá fazer um cadastro lá para o pessoal aí, né? Tem oportunidade de estágio, depois pode surgir e tudo mais. Ah, tá afim, marcamos, eu fui lá, fizemos isso. Aí chamaram para um processo seletivo. Ele nem foi no dia, porque ele tinha um outro compromisso e tal, depois inclusive ele passou por alguns concursos, depois se tornou procurador do trabalho. Fui eu. Olha como começa a coisa. Ele que dá esse sinal, a gente faz um cadastro, vou eu lá. Processo seletivo. Eu vou com a sala e falo: isso aqui é para, né, de alguma forma poder direcionar vocês para algumas oportunidades de Estado. Tá bom. Eu lembro bem que era um psicotécnico lá, tinha uma coisa de 5 dominóis, sempre um não preenchido, e você tinha que descobrir a lógica imperante dos 4 anteriores para preencher o último. E eles diziam: olha, é tempo e qualidade da resposta. O pessoal isso disseram, alguém ficava lá marcando o tempo, pá, parou tudo. No final, uma sala lá com bastante gente, até devo dizer, e aí disseram assim: para mim e para 3, Gabi, falávamos sobre isso agora há pouco, para 3, então, mulheres, né? Porque fala-se muito aí nessa questão, né, da diversidade, com razão, mas as mulheres, pelo menos na minha experiência prática, na minha trajetória, sempre estiveram presentes e num nível preponderante, por vezes quantitativa, agora certamente qualitativamente, sempre presentes. Então, eu e mais 3 mulheres, olha, vocês 4 estão direcionados para um processo agora, um aprofundamento do processo seletivo na Comissão de Valores Imobiliários. Eu fiz aquela, né, fisionomia assim, de paisagem, e lembrei da minha aula de estágio supervisionado de direito comercial. Falei: é aquela que fiscaliza aí a bolsa e tal, aquele negócio das exportações e tal, no dia a dia, tá bom. E fui lá para a Comissão de Valores Imobiliários. Fizemos as entrevistas, eu e as 3 mulheres, tanto no jurídico como numa outra área, e eram 3 as vagas. As 3 mulheres passaram, e o Alexandre foi lá na cara do gol e não entrou nessa primeira. Fui embora, fui lá no meu estágio da Defensoria, passados alguns dias me ligaram, por alguma razão ou outro, desligamento de uma colega. Foi assim que eu, então, tive a minha primeira oportunidade de estágio na CVM, que redunda depois
isso é fevereiro de 92. Em 93, quando eu concluo o meu curso, num convite, eu tenho até hoje um código de processo civil Teutônio Negrão, com assinatura e dedicatória dos então advogados e da então chefia jurídica, que então me convidava, dizendo que já tinha conversado com o presidente para assumir o cargo de assessor, no ano em que havia ainda a possibilidade de aproveitar o estágio para ingressar na OAB sem prova. Acontece que isso demandava um tipo de procedimento que ia ocorrer mais à frente, que eles me convidavam de imediato. Aí eu pedi para fazer prova. Aí eu fui pedir para fazer prova, nesse ano que ainda era facultativo, perguntei sobre alguns temas, com base na experiência do estágio, a gente só tinha lá as áreas clássicas, enfim, acabei escolhendo o trabalhista, porque a gente lidava um pouco com isso também lá. Felizmente consegui passar, peguei a minha carteira e iniciei como assessor, fiquei até dezembro de 93 como assessor e me convidaram para ser coordenador. Chega ali em 95, em janeiro, né, houve uma oportunidade interessante para eu refletir e em seguida eu acabei, inclusive, ingressando lá na Bolsa do Rio, num período muito rico, em que a Bolsa do Rio, depois de uma série de fatores, ela teve uma oportunidade muito criativa ali de tentar trabalhar uma nova condição e tudo mais. Fiquei lá como advogado, me exonerei do cargo de coordenador, como advogado no período de 95 até ali, um mês lá de 96, e saio daqui, de alguma forma eu também, né, ao estar com ela delineada, eu programei um período para me permitir também estudar um pouco mais, falávamos até um pouco sobre isso, né, Gabi? E aí fiquei lá, inclusive, pagando meu facultativo no INSS e tal, na época, e me dei lá, juntei um dinheirinho, fiquei um tempo me aprofundando, eis que em 97 eu volto no concurso para advogado, ainda da CVM, no quadro original de advogados, ingresso como advogado, e quando eu chego, então, procuradora-chefe, com quem eu já convivia no passado, ela diz: olha, eu tenho uma notícia para você, eu sei que você estava em Brasília, minha esposa é de Brasília e tal, a CVM também tem em Brasília. Ela: olha, é uma notícia de que o meu convite é que você seja o procurador aqui lotado junto a mim, eu preciso de alguém aqui, e é aqui no Rio. Notícia boa, mas por outro lado, para minha esposa nem tanto, que fez inclusive um esforço depois e conseguiu se movimentar profissionalmente, fez essa concessão naquele momento. Eu assumi, fiquei junto à então procuradora-chefe, né, que tinha outro nome lá, o cargo superintendente jurídica, de 97, ali no final de 97, até 2000. Em abril de 2000 fui convidado para assumir como subprocurador-chefe. Em 2005 como procurador-chefe, depois de quase 7 anos, como disse a Zora, em 2012, em 97 era a Sueli da Silva. Em 2005 assumi como procurador-chefe e em 2012 a Maria Helena, né, a culpada original, né, Marcelo? Marcelo também é um dos culpados, né? João Pedro é um culpado hoje lá, assim como o Leonardo foi, mas ela foi a primeira culpada por me fazer o convite aqui em relação ao cargo atual para assumir como superintendente geral, generosa como é e tenho grande admiração por ela. Me fez esse convite, eu assumi então no dia 11 de 5 de 2012, está quase chegando, vou completar agora 13 anos já nessa função, e devo dizer a vocês, com o mesmo entusiasmo, e o Marcelo sabe, não é um algo trivial, né, Marcelo? É um algo realmente desafiador, porque as pessoas às vezes fantasiam, né? Elas olham: poxa, para o superintendente geral, né? Você tem um presidente que exerce toda a função estratégica da casa, é o chair de um colegiado, e ao mesmo tempo ele é o executivo maior da casa, e obviamente que ele tem que se ocupar das questões estratégicas. Então, numa organização assim, é normal que você tenha alguém como um COO para olhar para a rotina, principalmente na implementação da política e tal, pelas áreas técnicas e tudo mais, pelas superintendências. Agora, as pessoas fantasiam, né? Pô, o chefe de todo mundo, muito ao contrário. O papel central dessa figura é trabalhar pela serenidade e objetividade para que a organização tenha fluidez interna e externamente e entregue no tempo útil o que é para entregar. Então, você trabalha o tempo inteiro para facilitação de processos, articulação e coordenação, algo que é bastante gratificante. Volto para você, Zora. Muito obrigada, Alexandre. Parabéns pela trajetória e obrigado mais uma vez por compartilhar com os alunos aqui. Bom, com isso a gente passa então para o primeiro painel do dia. Convido aqui a Gabriela para assumir a moderação.